Fala, galera, sejam bem-vindos para esse bate-papo. Estou aqui com, nesse momento, três ícones aí dessa última competição, né? O Índio, não sei se vocês sabem, galera, o Índio ia se juntar a nós, ou talvez até se junte a nós, talvez chegue um pouquinho atrasado, ele teve um probleminha no trabalho lá, mas é um cara que pode entrar em breve aí também. E o nosso papo hoje é com essas três pessoas que vocês estão vendo aí. Estela Alencar, Vitor Vilaça e Juan. São pessoas que causaram impacto nessa competição agora, né? Ou tem causado impacto nas competições anteriores, a gente vai falar sobre isso também. E nosso objetivo é de ouvir aqui na perspectiva deles como que foi esse campeonato aí, né, que acabou de acontecer. E aí, acho que a primeira pergunta para você, já para abrir, deu para recuperar? Tá todo mundo de volta em casa já estão descansados? Como é que tá isso aí? É uma pergunta difícil, né? A gente passou uma semana e meia praticamente correndo igual maluco, né? Tentando ajustar tudo em São Paulo para poder chegar numa forma mais perto do perfeito na competição, para poder executar. Mas eu acredito que o trabalho que a gente fez junto com os fisioterapeutas lá, com toda a equipe de preparação, foi um trabalho, tipo assim, beirando o excelente, tá, sacou? Porque, falando por mim, assim, não sei se o Juan está sentindo isso, mas no próprio aeroporto eu já estava sentindo, tipo assim, aquele cansaço de sono, de, pô, preciso dormir, mas muscularmente falando, eu tava solto, tava tranquilo. Se lá jogar mais um dia, eu tava lá, pai. Pois é, eu acho que Bom, complementando isso aí também, coach, acho que fisicamente falando, igual o Fábio Blas falou, tô muito bem, mas mentalmente foi 15 dias muito intenso, vivendo a parada ali, então assim, tava precisando dar um reset de futebol americano, de flag, de tudo, não queria nem ver a cor da bola essa semana, mas assim, fisicamente tá bem tranquilo. deu Eu uma... acho que, complementando aí, eu, no meu caso, tenho uns resquícios de dor, assim, coisas assim, mas honestamente voltei melhor do que eu esperava, assim, principalmente a viagem de volta mesmo, eu já tava, nossa, eu vou sofrer, meu Deus, não tem como me teletransportar para o Brasil, tava assim. Vocês voltaram juntos, os três? Masculino a e gente, feminino? a gente voltou mais ou menos junto. Uma parte veio pelo Rio, uma parte veio por São Paulo, então a gente meio que estava junto, mas estava separado. Então, Mas foi do Rio, né? tempo? Quantas Oi? horas de viagem que deu, mais ou menos? Acho que eram 7 horas para o Brasil, mais ou menos, o voo do Por aí, Panamá. 7 horas. O problema todo é que bagunça muito no voo, é porque na hora que você chega aqui, você ganha 2 horas, na hora que você chega lá, você perde 2 horas, então tipo, você pensa assim, quanto tempo eu viajei mesmo, velho? É muito tempo, é bastante tempo, porque você bem sabe, quem viaja com delegação de futebol americano, tanto futebol americano quanto flag, são muitas pessoas, então a gente precisa de uma logística muito boa, tem que chegar horas antes no aeroporto para poder despachar tudo, não ter nenhum problema com, pô, puta merda, a gente precisava disso ou daquilo outro, então chega muito tempo antes, concentra todo mundo antes, dá ok para todo mundo antes para poder, tipo assim, viajar tranquilo, bota fé. Então acaba que você tem esse tempo de chegar no aeroporto, tempo de esperar o voo, tempo de voar, chegar até lá. Isso daí é a parte cansativa, né? Mas é igual o Luan falou, é muito mais o mental ali, tipo assim, caraca, eu não quero ver a cor de bola, não quero ver ninguém mais, quero ficar quieto dormindo. Não, e tipo, no esporte em que muito provavelmente todos vocês chegaram em casa e tiveram que voltar à vida de labuta normal, né? Tipo, não tem aquela pausinha tranquilinha, não. Não. Show de bola. Bom, contextualizando para a galera aí que está vivendo debaixo de uma pedra e não sabe de qual campeonato nós estamos falando, estou falando em Continental, aconteceu agora no Panamá, né? Seleção brasileira masculina e feminina disputaram e ambos terminaram em quinto, é isso mesmo, pessoal? Quinto colocado. O que foi bom e ruim, né? Foi muito bom, foi ruim porque a gente não terminou em primeiro, e foi muito bom porque a gente teve a chance agora de terminar, né, de competir mais uma vez. E eu queria ouvir de vocês assim, me contem, antes de eu entrar nos objetivos, me contem como é que foi esse camp. Vocês fizeram um camp antes, não fizeram antes de viajar? O camp foi em São Paulo? Isso. Aí foram as duas seleções, certo? Uhum. E quantos dias vocês ficaram lá? O que vocês fizeram lá antes de viajar? Assim, a gente chegou no domingo,
Então as reuniões de abertura e etc. foram no domingo e a gente passou lá até quarta-feira de noite, né? Então a gente teve 3 dias de treino, esses 4 dias praticamente de reuniões e alinhamento e tudo isso. Então, basicamente, 3 dias e meio de atividades, né? E na madrugada de quarta para quinta foi quando a gente viajou para o Panamá de fato. Eu acho que as duas seleções tiveram sua rotina um pouco diferente, né? Porque a gente vai intercalando muito das coisas, apesar de ir para o campo em momentos similares. As características de como isso foi feito acabam sendo decisões individuais das comissões técnicas. Mas falando da perspectiva da feminina, assim, foi a primeira vez que a seleção brasileira de fato se reuniu antes do campeonato. Eu acho que isso foi muito importante. A gente sempre chegava cada um num horário, cada um de um canto, e quando via a gente estava junto no primeiro treino lá no Panamá, quando rolava, então no Panamá, enfim, no país que fosse, né? Então nesse sentido foi a primeira vez que a gente de fato se juntou antes e se alinhou e deixou para fora tudo que era fora do flag naquele momento. Eu acho que isso foi bem importante, assim. Eu acho que foi uma experiência bem nova em relação à carga também que foi colocada nesse camp pré-competição, porque como nunca tinha existido, eu sei que existiu bastante preocupação em relação a isso, então quando que a gente pede mais, quando que a gente dosa, acho que isso é algo também que a partir dessa experiência dá para evoluir e melhorar em alguns aspectos, com certeza, mas o principal, pelo menos da feminina, é que a gente teve períodos curtos de treino, mas a gente queria períodos intensos, né? Então não fazia sentido ter períodos em que a gente estava repetindo muito tempo em uma velocidade muito reduzida, porque a qualidade dessa repetição não se traduz para o jogo, né? Então a gente foi um pouco mais intenso nesse sentido, mas foi reduzindo o tempo de treino a cada dia, né? A feminina seguiu um pouco dessa lógica. Muito tempo de reunião. Oi? Quantos treinos vocês fizeram? A gente teve 3 sessões de treino, uma por dia. Uma por dia, mais ou menos de quanto tempo, assim? A primeira começou com 2h30, aí foi para 2, aí a última teve 1h30 no máximo, assim, foi mais ou menos, seguiu mais ou menos essa lógica. Os meninos, acho que alguns dias tiveram um pouco mais, porque tinha walkthrough e coisas assim junto, né, enfim, se quiserem comentar aí. Vilaço, eu esperei o Vilaço falar, mas tipo assim, não fugiu muito dessa logística do feminino, não. Mas igual a Esther falou, o que mudava mesmo era a programação de treino, às vezes era um horário diferente e tudo mais. E o Heitor, ele optou por fazer muito walkthrough. Então a gente tinha muito período de walkthrough, muito período de scout dos outros times. Então, assim, os períodos mais intensos foi mais para o final, foi mais nas últimas sessões. Então a gente dividia nosso horário de treino basicamente no horário que a gente ia jogar lá no Panamá, fazia mais ou menos 1 hora de treino, 1 hora de walkthrough, parava um pouquinho, simulava um scout do próximo adversário, e já mudava, fazia o reset mental para treinar a próxima sessão, e era basicamente o mesmo horário, mas só para treinar esse reset mesmo de um adversário para o outro, e eu optava mais por esse walkthrough. É importante falar também que, assim, não sei como é que foi na feminina, mas na masculina foi a primeira vez que os 12 treinaram 100% full, né? Porque nos outros training camps a gente tinha mais atletas, tinha 20, 25, então a gente não tinha noção de quem realmente seria titular, quem seria reserva. Então, a importância, assim, eu e o Juan, na seleção masculina, a gente é completamente novato, né? Então a gente não viveu as últimas seleções, nem os últimos processos, mas poder chegar antes, treinar com quem realmente vai jogar com a gente no Panamá ali, né? Ter essa vivência, ter essa rodagem de elenco ali e tudo mais, na minha visão, pelo menos, foi muito importante, porque é diferente você rodar com pensamento eu preciso garantir minha posição, e quando você já tá lá dentro e tá tipo assim, caraca, eu sou um dos titulares, então eu tenho que aprender a rodar com todas essas pessoas que estão passando aqui, tanto no ataque quanto na defesa, né? Que massa, interessante você falar disso aí, dos 12 estarem lá, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, não. O Índio tá na área aí, Índio, beleza, velho? Fala, coach. Fala, Juanzinho, Vilaço, Esther. Bom demais a vocês, viu? Show de bola. Trazei um pouquinho, mas cheguei. Show de bola, seja bem-vindo. Então, vamos começar contigo, cara. Quem é o Índio na fila do pão? Quanto tempo você está na seleção? E especificamente nessa competição, em que posição que você jogou? Ou quais posições você jogou, né? Coach, eu, desde que entrei no esporte, eu jogo futebol americano há mais de 10 anos. Flag eu jogo há menos tempo. Na verdade, eu comecei como treinador aqui em Salvador, então não tinha nenhum time de flag.
eu fui um dos fundadores, né, do Flag aqui em Salvador. Comecei como treinador, porque alguém tinha que ir os outros como é que jogava, né? Então, meus primeiros 3 campeonatos aí eu ganhei como treinador, e aí que eu resolvi jogar também, já jogava futebol americano, e desde a minha primeira competição nacional, que foi em 2022, aí lá no Vailers, eu tive a primeira convocação para a seleção, e desde que eu entrei, nunca mais saí. É o meu lugar, é onde eu me sinto confortável. Veteranaço. Pois é. É onde eu me sinto confortável, é com essa galera, é com alto nível, né, com esse nível de competição e de exigência que o alto nível pede pra gente. E bom, Mas no Vale você jogava no ataque, não era? Pois é, eu comecei no futebol americano, no flag, como wide. Mas aí é aquilo, treinador tem que saber lançar a bola, tem que saber de ataque, tem que saber de defesa, então, mesmo quando eu me colocava em campo, nunca tendo experiência prática de jogo naquilo, eu já entendia teoricamente o que eu tinha que fazer e o corpo respondia, né? Então foi meio natural essa transição. Tinha um espaço, né, a necessidade de ter o pessoal mais voltado para a defesa. O coach Heitor, na época, teve essa conversa comigo, falou: poxa, você tem um perfil de um cara para defesa. E aí, na mesma hora, eu topei o desafio. Atleta tem que ter esse entendimento, né, que o treinador está ali exatamente para te guiar. Então, eu ouvi esse conselho, eu abracei o processo e fui convocado como defensor. Mas o lado ataque também está aqui no fundo da cabeça, isso eu não esqueci, eu não deixei de treinar. Tanto que no Mundial e agora no Intercontinental, tive oportunidades, né? Então, quando precisou, estava pronto lá. Você jogou no ataque também, nesse Intercontinental? Jogou? Joguei na defesa, joguei de blitzer, joguei de snapper, que é o que eu mais acabo treinando. E tem que estar pronto, essa é a verdade. Tem que saber jogar naquilo para minimamente dar um caldo, mas eu sei que eu sou muito bom nessas posições e bom que eu pude ser utilizado da melhor forma. Show de bola. E assim, são 12, né? Então, para quem está ouvindo aí, foram 12 convocados, certo? Então, muito provavelmente a gente vai fazer várias coisas, né? Show de bola. É um dos diferenciais também, coach. Como são só 12, são 5 em campo, uma lesão acontece, você já começa a ter que dobrar alguém. Então, você tem que ter noção, tem que estar sempre pronto ali para atuar em mais de uma posição, né? As grandes seleções, os jogadores, eles atuam em mais de uma posição. Então, é natural que isso aconteça. Show de bola. E você, Esther? Esther, veteranaça aí, conta para nós, qual foi essa convocação, número que, né? Qual foi essa convocação e você jogou de que nesse Intercontinental? Porque eu assisti os jogos, eu falei, Esther tá em todos os lugares, Esther jogou de QB, Esther jogou de conta aí para nós. O meu processo com a seleção começou no ano de 2019, na verdade, que foi quando o processo era um pouco diferente, né? A seleção feminina, na época, a gente tinha os camps abertos, que você ia, participava, e a partir disso elas formaram o primeiro grande grupo e foi reduzindo, né? Então, em 2020 veio a minha primeira convocação. Aquele ano a gente tinha um campeonato mundial que acabou sendo adiado por causa da pandemia. Então, 2021 foi a minha primeira competição, né? Então, eu participei do Mundial em Israel, em 2022 Sul-Americano, 2023 Intercontinental nos Estados Unidos, ano passado Mundial na Finlândia e agora esse ano mais uma vez, né, com a convocação para o Intercontinental no Panamá. Eu comecei minha trajetória na seleção como uma jogadora, eu sempre fui uma jogadora muito híbrida, assim, né, então no começo eu não tinha muita experiência como QB no flag, meu primeiro ano jogando de QB no flag foi em 2022 só, então a minha primeira convocação eu era recebedora, QB, e blitzer, então meu primeiro mundial eu joguei de receiver e de blitzer. Mas você já era QB no FA, né? Isso, sim, no futebol americano já era QB, já tinha essa experiência, mas não tinha me adaptado em relação ao flag ainda, né, porque não tinha tido oportunidade suficiente para isso. Enfim, nesse ano eu estava como a minha posição primária QB, mas a gente mudou bastante coisa no nosso sistema, né, a gente teve uma mudança de comissão técnica, e eu era a jogadora que era recebedora QB. Então, por causa disso, eu rodei de todas as posições de recebedora, jogava de receiver fazendo rota, de receiver voltando para QB, de center, como você comentou, e de QB mesmo. Então, fiz de tudo um pouco no ataque aí. Foi um desafio bem grande, porque é um modelo de jogo muito diferente do que a gente está acostumado, assim, nunca tinha feito algo nesse nível. Apesar de a gente já ter tentado fazer coisas assim, era diferente, né? Então, era realmente um estilo bem mexicano, então
foi bem desafiador nesse sentido, mas acho que no final o saldo foi positivo aí para mim. Boa, muito bom. Vilaça, primeira convocação, primeira disputa internacional no flag, né? É isso? É isso, né? Tipo assim, é engraçado essa parte, né? Porque você bem sabe, a gente começou lá atrás, né? Tem muito tempo que a gente joga esse esporte, né? Ah, e pra quem não sabe, o Xandão foi um dos meus primeiros treinadores aí no futebol americano brasileiro. Então, tipo assim, tem muito tempo, velho. E você ter a sensação de ser novato de novo dentro de um esporte que você já é veterano há muito tempo É é nesse única, ponto que eu quero Botafé. entrar. Então, Me é conta uma aí. sensação única, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que você sabe que você tem aquela certeza, tipo, mano, eu conheço esse esporte, eu sei jogar esse esporte. Bate aquele receio, aquele sentimento de, tipo assim, será que eu sei jogar essa parte desse esporte, Botafé? Porque tem muita gente que vem com a mentalidade, tipo, flag, futebol americano, é a mesma coisa, a mesma coisa. Eu concordo em partes. É a mesma coisa, você joga com a mesma bola oval, Botafé. Mas dentro das quatro linhas, o esporte é completamente diferente. Então, a gente, quando no início do ano o Heitor comunicou a gente, tanto eu quanto o Juan, quanto o Lucas, até mesmo o Ryan, que ele pensava em colocar a gente na seleção brasileira de flag, acho que o primeiro pensamento foi, vou tirar isso de letra, vai ser suave, tá tranquilo. Vou dominar mais uma parte do futebol americano ali. E quando vem o primeiro camp, vem o socão na cara daquele jeito. E aí você percebe que o esporte é tipo assim, cara, é outro tipo de movimentação, é outra velocidade, é um posicionamento diferente que você não está acostumado. Então, Me conta na prática um socão na cara que você tomou. um socão Você na chegou cara, no velho, camp e tipo falou assim, assim, caraca, velho, eu não qual foi conseguia andar o dentro do welcome to campo. A flag? bola batia na minha mão e ficava. Ou seja, automaticamente eu era tacleado, Botafé. Eu não conseguia girar o quadril, eu não entendia a questão da situação, né? Aquela questão de jogar a quarta descida. Pô, futebol americano a gente nunca joga quarta descida, raramente, né? A não ser que seja, tipo assim, algo muito escancarado ali a gente joga. Então, no flag, a quarta descida é algo corriqueiro. O tempo inteiro você tá brincando com ela ali, sacou? Então, essa questão de saber o situacional que você tá, saber conseguir receber uma bola e caminhar dentro do campo, entender realmente qual que é a proposta do jogo, acho que foi um grande diferencial. E o segundo soco na cara que eu tive é a quantidade de jogada, né? Você pega no full pad aí, você tem 6 meses para trabalhar todos os conceitos que já vem batendo há muito tempo. O flag você tem 2 meses para você entender 63 jogadas e suas variações. Então, no primeiro training camp, que eu não levei wrist coach, não levei nada, e você tinha que entender 30 jogadas ali, e a coach chamando, e você não tem tempo, e os períodos vão acabando, e na hora que você vê, você não rodou nada, porque você não sabe nada, você fica tipo assim, acho que eu comecei errado isso O aqui. buraco é mais embaixo. No final, a única coisa assim, que é até engraçado, né? Terminou o primeiro camp, eu tava no quarto com o Juan, falei assim, Vocês viado. estavam no mesmo quarto, vocês dois? A gente tava no mesmo quarto, a gente tava no mesmo quarto. Boa. E aí eu falei assim, viado, acho que eu não vou conseguir, não. E aí termina o camp, e aí eu mando a mensagem pra ele, eu falei assim, eu sei que não foi nem de longe o camp que você esperava, mas é o seguinte, nós vamos sentar todos os dias a gente vai fazer uma call de 1 hora, você vai me explicar todos os situacionais, tudo que acontece dentro das 4 linhas ali, porque pro próximo camp eu vou destruir. E aí, dito e feito, a gente sentou, eu sentei com o Heitor, a gente trabalhou ele todos os dias, ele passando feedback, dica, e no segundo camp foi, tipo assim, extremamente diferente, Botafogo, foi bem melhor. Massa. Show de bola. E você, Juan, conta pra nós aí. Primeira convocação também? É isso aí, coach. No flag e competição internacional no flag também? Meio parecido com o Vilaça aí, minha questão da seleção. Eu já fui americano há 9 anos já, e essa foi a minha primeira convocação para a seleção de flag. Rolou toda essa conversa com o Heitor, toda nessa questão que ele queria trazer a gente para poder atuar na seleção. E assim, eu já vou levar minha conversa direto. Opa, até meu celular caiu. Direto ao que o Vilaça estava falando lá do soco na cara. Eu achei que ia ser uma coisa tranquila, achei que ia ser de boa, a adaptação. Quando chegou no primeiro camp, eu tomando todos os passes, eu não sabia tirar uma flag, eu falei, gente, eu não sirvo para isso aqui não. É outro sério? esporte. Outro Você não esporte. conseguia tirar a flag? Não, difícil demais o índio aí no ataque, os caras rodando no ataque com quadril soltinho, eu falava, isso aqui é outra coisa. Dar um soco nesse cara. Exatamente, dá um terro nele, né? E assim, questão do campo, o jogo é muito mais rápido, as janelas se abrem muito rápido, então assim,
uma coisa que você joga no futebol americano, que você consegue marcar as duas rotas, se sentar ali num conceito smash, no flag, você tem que escolher alguém. Senão você fica com 2 caras abertos, por exemplo. Então, assim, é uma adaptação que no primeiro camp foi difícil, do primeiro para o segundo foi totalmente diferente. Mas, assim, o meu primeiro contato com o flag mesmo e jogando foi lá na seleção, então foi um baque muito grande. Só que ao longo do ano deu tudo certo aí e chegamos no final, que foi na competição, né? Vale ressaltar isso que o Juan falou mesmo, que a gente nunca tinha jogado um jogo. A primeira vez que a gente botou as fitinhas foi literalmente no camp da seleção. A primeira fitinha que eu peguei, na real, eu peguei no treino locomotiva um dia antes. Tipo assim, mano, eu nem tinha flag. Falei, mano, ó, Abraão, chega aí, me dá uma flag aí, porque eu não sei nem onde compra essa porra. Tá ligado? Tipo assim, cara, perdido, sacou? Então chegou na seleção lá, eu e o Juan, tipo assim, caralho, como é que põe esse cinto aqui? Que negócio esquisito é esse? É sério, você pôs a flag a primeira vez no camp. No camp. Ai, ai. Tá bom. A boa notícia disso aí é que já começaram no alto nível, né? E aí, Pronto. quando foram para os times, campeonatozinho mineiro aí, eu sei que todo mundo destruiu. Exatamente, por esse outra. lado é totalmente diferente, porque a gente já teve o primeiro contato no alto nível. Então, assim, trazer para o nosso time viver foi totalmente diferente. A experiência foi absurda. Muito bom. Para quem não sabe o que eles estão falando aí, o Locomotivo foi campeão do regional e garantiu a vaga aí para a superfinal. Vocês estão na superfinal também, pessoal? Estéreo e Índio? O Índio Meu time não classificou. Não classificou? Top Estava pelo sensível aí, Rex, Estéreo? Não, eu joguei pelo Silverhawks. Foi a primeira Silverhawks? competição de flag do Silverhawks. Eu joguei por elas, mas a gente não classificou. Então tá. Eu não sabia, não. Legal. Índio? Eu fiquei de fora também dessa vez, coach. Caímos uma semifinal aí difícil. Queria jogar contra o Locomotiva, mas esse confronto não aconteceu. Então, eu queria jogar contra o Vairos, também não vai rolar, os caras ficaram para trás antes dos playoffs, então, tudo que segue. Mas beleza. Ô, Esther, me conta aqui uma coisa. Você já teve várias passagens pela seleção. Teve algo nesse campeonato que foi diferente dos outros campeonatos? Ou teve algo que te chamou mais atenção, ou que você fez melhor, ou que você fez pior, ou que o adversário te surpreendeu em relação às outras convocações? Teve sim, mas eu acho que foi em relação à própria seleção, assim, a gente passou por um processo completamente novo em relação a tudo que a gente já tinha vivido até agora. Como eu comentei antes, né, a gente teve uma mudança na comissão técnica, então a gente estava com o coach Mike, que era nosso coordenador ofensivo, se tornou nosso coordenador ofensivo na metade da competição. Ele é mexicano, além dele a gente tinha um assistente de defesa, o coach Cannon, que é americano, ex-NFL. Então, assim, a mentalidade mudou muito dentro da seleção feminina, eu sinto, sabe? Isso foi na competição? Não entendi. Não, o coach Cannon tá com a gente desde o começo desse ciclo, e o coach Mike entrou no camp do Rio. Foi quando aconteceu a transição. A gente teve um camp com ele e o pré-Panamá. Foi o tempo que a gente teve para trabalhar. Entendi. Então, eu acho que a gente viveu um momento da seleção muito diferente, assim, sabe? Foi muito desafiador, porque, pensa, na sideline a gente estava falando em 3 línguas diferentes, tem menina que não entende nada de inglês, mal entende o espanhol, e a gente estava tendo que se virar nesse sentido. Eles trazem uma bagagem o Coach Mike, de jogar em primeira divisão do México, futebol americano, Coach Cannon, ex-NFL, então, assim, muito diferente do que a gente estava acostumado, de tudo que a gente já viveu no flag, sabe? Inclusive, para mim, eu que estou envolvida com alto nível de futebol americano, eu mesma, que já passei pela NFL e coisas assim, tá nesse lugar como atleta, foi muito novo. Em vários momentos foi desafiador, porque existe uma zona de conforto que você entra, e a gente sabia que queria mais, falou isso, mas você passar por esse processo de sair desse lugar e passar por essa transformação e chegar, né, e ir em direção ao que você quer ser, não necessariamente isso é gostoso e agradável, né? Então, para mim, particularmente, foi um campeonato muito desafiador nesse sentido. Porque eu tinha alguém sendo super rígido e exigindo um monte de mim, e quando eu fazia algo errado, gritando na minha cara, não do jeito desrespeitoso, mas tipo assim, o que você tá fazendo? Lança a bola mais forte, a janela tava lá, tinha só uma blitzer, sabe? Desse jeito ele falava comigo assim, essa sideline. Eu nunca passei por uma experiência como essa, sabe? Apesar de do lugar como treinador, eu já ter vivido isso muitas vezes. É diferente quando você tá lá no campo
ouvindo essas coisas, né? Eu, individualmente, tive um campeonato muito duro, porque eu achei que a minha performance foi muito aquém. Então, além disso, eu estava lidando com a minha própria mente, né? Para não me sabotar nesse sentido. E eu também tinha responsabilidade, foi a minha primeira vez que eu fui escolhida como capitã da seleção, então como colocar de lado qualquer coisa que eu estivesse sentindo em relação à minha própria performance e me manter numa postura de capitã dessa seleção, né? Então, assim, foi completamente diferente. Outra coisa também que me chamou muita atenção no que a gente construiu enquanto seleção feminina foi, de fato, como unidas a gente passou o tempo inteiro, né? Eu acho que foi o Vilas que comentou, cheguei aqui no Brasil, não queria saber de nada, falar com ninguém, queria ficar no meu canto, e normalmente a gente passa tanto tempo junto, a gente vive tantas emoções altas e baixas, né? Porque o flag é muito intenso, então aquela 1 hora de jogo, você vai do céu ao inferno muito rápido, aí você reseta a sua cabeça e tem mais um jogo logo em seguida, então é muita coisa junto, né? Chega uma hora que você não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não aguento mais essas pessoas. E a gente, do começo ao fim, do domingo até a segunda-feira, pós-campeonato, estavam as 12 sempre juntas, e porque a gente queria. Não era do tipo, eu tenho que fazer isso porque, né, a gente tem que estar junto. Não, era porque eu queria estar com elas queriam estar comigo, sabe? Então, não sei, foi muito diferente. Então rolou um vínculo massa. Sim. Que legal. Entendi. Ô, Índio, e me conta uma coisa, aí me corrija se eu estiver errado. A gente, né, quando eu falo a gente, nós, o flag brasileiro, né, já passou por várias competições internacionais. Eu acredito que a relação entre, né, nessa relação entre nível de competitividade e a nossa colocação, essa tenha sido a nossa melhor colocação ou performance, né? Eu sei que a gente ganhou o Sul-Americano, o Sul-Americano, né? A gente ganhou o Sul-Americano. Mas agora a gente foi competir com Canadá, México, né, Panamá e avaliando as outras competições, né, que o Brasil jogou anteriormente, a gente teve uma classificação boa e que nos garantiu uma vaga. Isso que eu estou falando é bobagem ou de fato aconteceu? E se aconteceu, o que foi diferente em relação às competições anteriores, na sua opinião? Bom, acho que tá certo, sim, que essa foi a nossa melhor classificação. No outro Israel foi sétimo? O que foi? Pois é, a gente acabou ficando em sétimo por conta do próprio formato do campeonato e o último jogo que acabava valendo. A gente não foi o time com mais derrotas, mas como a gente perdeu o último jogo, a gente acabou ficando ali em sétimo. Se você considerar de fato o ranqueamento como foi feito dessa vez, a gente ficaria em quinto também, mas o que importa entendi. O que importa é a regra e a gente acabou ficando em sétimo, mas não foi um sétimo merecido da última vez. E eu concordo que o nível está aumentando, o nível tanto técnico como físico, como principalmente o nível de maturidade, né? Maturidade de grupo. Acho que tanto a comissão técnica, como a equipe de saúde, como os atletas, a gente tem alguns caras que já estão há um tempo, né? Eu já estou há um tempo, por exemplo, e a gente vai aprendendo com cada competição. Então, quando chegam caras novos, a gente já não repete os mesmos erros, a gente já coloca aquela diretriz que a gente vê que dá certo, a gente já antecipa certas coisas, a comissão técnica, ela vem com mais respostas. Então, falando até mais de X and O's aí, falando da defesa, a cada ano a gente instalando uma coisa que ia quebrando a gente em um campeonato anterior. E aí chegou nesse campeonato, por exemplo, a gente, quando pega os pontos, a gente foi a terceira melhor defesa do campeonato, a gente foi a terceira menos vazada. Isso porque, no final lá do Canadá, a gente tomou um TD que não deveria, nos Estados Unidos também a gente tomou um ou dois TDs que não deveria. Então, tirando os TDs de bobeira, aí só considerando TD de mérito de adversário, acho que a gente teria sido a segunda melhor defesa, né, quando a gente pega a quantidade. Porque a gente ficou com a média de, se não me engano, foi 17 e o México foi 15, mais ou menos. Então, 17 é uma média baixa para o flag, né? É uma média muito baixa. A gente está colado com o México. A gente deveria estar com a média melhor que a do México. Então, só trazendo essa questão de número para mostrar o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está ficando sólido, né, em competir internacionalmente. E é muito boa essa mistura, né, de novos atletas com atletas mais veteranos, com também a mesma coisa na comissão técnica e na equipe de saúde, que você vai criando uma sinergia no grupo
e eu senti que, de fato, a gente teve um grupo muito coeso, que desde o início, né, desde as primeiras convocações, quando a gente tinha mais gente dentro dos camps, dentro do ciclo, competindo e buscando vaga mesmo, a gente já tinha uma certa sinergia, a gente já tinha um bom pensamento dentro do camp, a gente teve processos muito bons, né, de reunião, de scout, e quando a gente realmente teve os 12, acho que foi uma coisa que o próprio grupo conversou muito, que era uma coisa meio... Todo mundo olhava para o lado e falava, velho, esse cara tinha que estar aqui. E esse sentimento de grupo, acho que é o que traz, de fato, o dentro de campo. Né? Quando você tem uma confiança ali fora de campo, quando você está dentro de campo, você vai executar a sua função bem. Eu vou focar em marcar o meu cara, porque eu sei que o cara do meu lado vai estar marcando dele também. Eu sei que se eu correr minha rota bem, o QB vai lançar a bola boa para mim. Então, quando a gente chega com esse nível de confiança, a gente consegue resultados ainda melhores. E eu digo que a gente só não conquistou resultados melhores aí, porque não foi o nosso dia ali contra o Canadá, que os caras estavam perdendo a cabeça já. A gente quase ganhou aquele jogo. A gente foi para o segundo tempo ganhando ele, mas faltou finalizar. Né? Faltou finalizar. A gente chegou 3 vezes na goal line e não pontuou. E se a gente pontuou essas 3 vezes, né, que a gente, nas quartas descidas, foi passe incompleto, a gente ganhava o jogo, porque a defesa só cedeu 2 conversões. Então, se a gente não fizesse mais nenhuma conversão, a gente ganhava o jogo, só com aqueles 3 CDs. E certo. O jogo teria sido outra coisa, teria sido outra manchete que a gente estivesse vendo agora, mas é desses cis, desse quase, que a gente vai vendo, a gente vai tendo aquele gosto, assim, de sangue na boca, de caramba, a gente consegue, velho, a gente tá muito perto, ano que vem eu vou voltar ainda mais forte. Né? Então o sentimento foi esse mesmo. A competição ano que vem é quando? Já tem data? Vai ser em agosto, se eu não me engano, começa dia 13. Há um ano, certinho. 10 meses, 11 meses, quase, mais ou menos. Show de bola. E ô Juan, você, assim, contextualizando, né? Juan é atleta da seleção brasileira do futebol americano e do flag. Certo, Juan? E aí... É isso aí, coach. Eu te pergunto, você competiu a última vez pela seleção brasileira, foi sul-americano, não foi? Isso, 2023. Certo, o Brasil foi campeão. Exato. Como que assim, competir nas 2 seleções, Vilas também, né, Vilas? Vilas também. Também. Inclusive, Chile, nosso parcinho, né? Tá bom. Se tiver algum chileno ouvindo aí, nós salvamos o nosso país. Ô, Juan, conta pra mim que, cara, futebol americano, que é seu passado, aí, seu histórico, seu background, tem X coberturas, né, X variações e tudo mais, e você chega na seleção brasileira de flag, o Índio, né, que vem em todas as convocações, falou que ano após ano eles vêm instalando novas coisas para preencher gaps ou lacunas dos anos anteriores. Eu imagino que a informação, né, que rola na seleção, do ponto de vista defensivo, o nível de informação seja alto. Como é que foi para você, fora o situacional, né, que você já comentou, como que é a sua analogia em termos de, cara, eu entendi bem o flag, porque eu já entendia, sei lá, conceito de man, de zona, como que funciona essa transição, ou não, foi difícil porque é um outro universo, a forma de chamar é diferente. Como é que sua cabeça de futebol americano adaptou taticamente ao flag? Não, 100%, coach. Acho que facilitou, sim, o meu trabalho nessa forma tática, falando do jogo, porque meio que praticamente as mesmas coisas, a gente trabalha os mesmos fundamentos, só que em espaços muito menores. Então, assim, igual o Indy falou, a gente até trocou essa ideia lá durante o campeonato, a seleção implementou as coisas durante vários anos, eu cheguei meio que na finaleira ali e peguei tudo mastigado. Então, assim, o Coach Quinho, que era o nosso coordenador defensivo também, ele fazia questão de, quando fosse falar de uma nomenclatura que era mais pro flag, ele falava a mesma nomenclatura que é usada no futebol americano para poder trazer essa adaptação, tanto minha quanto do Lucas, que veio do FA também, entendeu? Ele trouxe essa coisa para facilitar nosso trabalho e sempre ia juntando os dois, linkando os dois, para poder ser da forma mais tranquila possível. E para mim, essa parte tática, assim, tirei de letra. Mas o problema mesmo, a adaptação pior,
foi no campo, que uma coisa é você entender, né? Outra coisa é você fazer lá na velocidade normal. Mas de resto foi bem tranquilo. O background do Quinho é futebol americano também, né? Exato, Eu exato. enfrentei ele em São Paulo pela última vez, né? E isso, o Coach Quinho jogava futebol americano aqui no Brasil até. Isso mesmo. Show de bola. Ô, Vilar, na sua perspectiva, cara, porque assim, as jogadas do futebol americano elas são muito tradicional zonas, né? Então, tipo, smash aqui é smash no Japão, né? Verticais aqui é verticais na Áustria. Aí você chega no flag e de repente tem um monte de jogada cruzando que não existe nome padrão para elas, às vezes muitas delas, né, o próprio treinador que faz para abrir certa área. Como é que foi para compilar isso tudo na cabeça? E seu passado no futebol americano te ajudou taticamente de alguma forma? Ou não? Foi literalmente sentar e decorar mesmo? Como é que foi isso aí? Então, eu acho que, tipo assim, tudo parte do mesmo preceito, tá ligado? Então, óbvio, futebol americano é o que você falou, tem conceitos que a gente faz aqui que vai rodar na China e na hora que o pessoal da China estiver falando, eu vou conseguir entender de boa, né? No flag, eu acredito que é só uma tradução daquilo tudo, sacou? Porque você pega a base dos conceitos e começa a traçar pontos de estratégia para onde vai cruzar as rotas mesmo, sacou? Então, óbvio, no início você fica perdido, você vê aquele tanto. É como se você fosse um novato. Primeira vez que a gente pega um playbook de Baylor, de um playbook da NFL, você olha aquilo e você fala assim, caralho, impossível. Como é que a pessoa vai conseguir gravar todos os endpoints, todas as rotas que estão aqui, cruze, nível, para onde você vai, como que você vai cruzar, com quem você vai cruzar. A primeira vez que você bate o olho é complicado, não tem como. Da mesma forma que se chegar alguém hoje lá no Locomotivo e quiser rodar de receiver, o cara vai achar complicado também, porque é algo novo. Então, a partir do momento que você entende para que você está fazendo aquilo e como você está fazendo aquilo, e aí entra o papel dos coaches que a gente fez inúmeras reuniões de vídeo, né? Então, toda semana, pelo menos, tinha 2, 3 reuniões de vídeo, onde todo tempo a gente levava as dúvidas eram respondidas. Então, essa é a parte dos atletas também, porque se você é atleta, mano, você tem essa é a parte de dedicação fora de campo, né? Porque o Brasil, nosso país, ele é enorme, não tem como a gente fazer 2 training camps por mês, né? Então a gente precisa se dedicar em outras áreas, uma delas é o estudo. Então, a partir do momento que você começa a estudar e entender as coisas, aí tipo assim, você fez 50% do trabalho. O resto igual o Juan falou, é um campo muito menor. Então, a maneira com que você vai posicionar seu corpo, correr uma rota, vai depender de muitas coisas que estão acontecendo ali dentro, sacou? Principalmente, o que eu mais colocaria no ataque de difícil é a sincronia dos 4 receivers que estão correndo. Então, você precisa ter uma sincronia muito boa. Todo mundo tem que entender exatamente qual a altura que o outro vai cortar, não é entender só o que você está fazendo. Óbvio, o futebol americano tem isso também. Só que no flag, por ser um campo pequeno e todo mundo está correndo... Todo mundo contra. Exatamente, todo mundo tá, tipo assim, ou todo mundo vai bater, ou todo mundo vai sair de uma maneira extremamente livre, sacou? E aí, essa sincronia, para mim, é mais importante do que você realmente decorar um playbook. Porque o playbook você consegue botar um coach no braço e jogar. Mas agora, você saber que seu cara vai correr a 7, ou você tem que correr a 10, ou então que você vai correr a 9, ele vai correr a 8,5, vocês não vão bater, aí é outros 500, sacou? Então, achar essa sincronia e achar um quarterback que você consegue, que consegue identificar exatamente isso, essa é a parte difícil. Massa. E esquece um pouco agora nós, né, seleção brasileira. Nós é muita gente, né? Eu tô falando nós aqui como brasileiros, tá, galera? Mas esquece a gente agora, o Brasil. Vamos pensar nas outras seleções, né? Que a gente enfrentou. Conta para nós, assim, do ponto de vista de vocês, qual foi o maior desafio? Onde que essas seleções desafiaram mais a gente? Foi profundidade, ou de elenco, ou foi... eles tinham um QB muito bom e, o cara colocava a bola nas janelas, ou foi velocidade, ou foi profundidade de playbook, timing, etc. Na opinião de vocês, qual foi o maior desafio do campeonato? Esquecendo os nossos problemas agora. No meu ponto de vista do ataque, eu colocaria finalização. Acho que o ataque chegou várias vezes na zona verde ali, né? A ponto de anotar um touchdown. O que é a zona verde?
Aliás, as 7 últimas jardas do campo ali, Certo. 7, 10 últimas jardas Uhum. do campo, para pontuar, né? Uhum. Então a gente chegou ali várias vezes e não pontuou. E é o que o Indy falou, o próprio Indy falou ali anteriormente, contra o Canadá a gente chegou lá 3, 4 vezes. E a gente perdeu para o Canadá por 2, 3 posses. Então, se a gente pontua as 4 vezes que a gente esteve lá, a gente tinha matado a situação, sacou? Então, eu acho que é refinar ainda mais essa parte, porque eu acredito que a gente fez um bom trabalho para o campeonato. Tanto que a gente pontuou contra o Canadá, a gente pontuou contra os Estados Unidos. A gente viu que eles não são nenhum bicho de 7 cabeças, sacou? Uhum. Acho que a mensagem que eu até falei com o Juan, não é sobre o que a gente estava disputando, não era sobre aquele time. É sobre o ano que vem, que realmente tipo assim, a gente está traçando uma meta para o ano que vem. Então a gente viu que, da mesma forma que a gente sangra, os caras sangram também, sacou? Estados Unidos tomou pressão nossa, enquanto a gente estava com o mental em cima, a gente botou pressão, faltou finalizar contra os caras. A gente chegou na Zona Verde também contra os Estados Unidos 2, 3 vezes e não pontuamos. Então, eu diria Mas, que. desculpa te cortar, o Brasil, né, não pontuou porque os caras imprimiram mais fisicalidade na gente ou porque foi caca nossa mesmo? Um pouco dos dois, eu diria. Um pouco Certo. dos dois. Porque, assim, o campo já é pequeno. Na hora que Aham. ele chega nas últimas 7 jardas ali, o campo é minúsculo. Uhum. Então, óbvio, você tem que. Ali é a parte de você refinar o seu ataque, né? Para todo mundo saber exatamente. Está muito bem ensaiado o que vai ser, o que vai ser feito ali. E tem a parte do talento, né? Que seria o bruto ali, né? Então, é eu contra um americano, ou então o Nico contra o americano, o Matt contra o americano, o Ashley contra o americano. E ali, vamos ver quem é melhor, sacou? No X1. Saquei. E essa parte, na real, eu acredito que a gente tem muito talento para desenvolver ainda, saca? O que falta para desenvolver mais rápido isso é mais confrontos contra os americanos, mais confrontos contra os canadenses, contra times de elite, sacou? Uhum. Então, a partir do momento que você tem confrontos contra esses caras, você está evoluindo o seu futebol também. E aí depois é só refinar como grupo para a gente poder finalizar aquilo ali, sacou? Certo. Assim, acho que nem só da parte física, né, que você quer dizer, mas da parte mental também, cara. Se você compete com esses caras, se você compete com o americano aqui no Brasil na sua fase de preparação, tipo, um americano de lá e um americano daqui, o cara é americano. Então, tipo, no fim, você fala, pô, cara, o cara é americano, eu tô enfrentando ele sempre, né? Então, acho que o mental também entra nisso aí, né? De desmistificar essas coisas e tal, né? Ou não? Com certeza, com certeza. Tipo assim, até falei com o Juan, acho que a nossa mentalidade do full pads ali, a gente sempre tem um americano que a gente vai jogar contra, ou então um americano no nosso próprio time. Então, isso acaba sendo mais corriqueiro ali pra gente, algo do dia a dia mesmo, sacou? Então, o mental para jogar contra, por exemplo, a gente no Locomotivo tem o Rick. Então, quando eu vou jogar contra o Rick, eu já sei que meu mental, se estiver fraco, já era. Eu não vou conseguir ganhar do cara em nada, sacou? Então, acho que a gente pode trabalhar desse ponto de vista também do mental. Acredito que se a gente entrar mais confiante, colocar mais a nossa ginga brasileira mesmo, musicar, não é porque você é americano, que você fundou esse esporte aqui, que você vai ganhar de mim, não, sacou? Então eu vou pisar no você e se você não estiver esperto, a gente vai ganhar esse jogo. Boa. Esther. Eu acho que tem muitas nuances, assim, essa resposta. Acho que ela é uma boa pergunta, porque dá para pincelar muitas coisas. Eu acho que a primeira coisa importante se mencionar é que foi a primeira vez que a seleção brasileira teve chance de competir de igual para esses times, foi a primeira vez que pré-campeonato não estava doida se eu ia conseguir pagar as contas ou não. Eu acho que isso é um ponto que é falado pouco, mas que fez muita diferença para mim e para a seleção feminina, principalmente, né? A gente está aí desde 2012, enquanto seleção, batalhando para chegar nos campeonatos internacionais, e você poder, de fato, nos últimos camps, pensar só em jogar flag, não pensar em todas as outras coisas que a gente precisaria dar conta, isso tirou uma carga de estresse, de cansaço mesmo, de fadiga, né, emocional, mais do que tudo, muito grande. Então a gente conseguiu focar nossa mente em competir, em desenvolver. Eu acho que foi a primeira vez que a seleção brasileira foi quando a gente chegou mais perto de tudo que a gente já viveu. A gente teve, em vários momentos, um bom campeonato na Finlândia, mas faltou muita coisa ao mesmo tempo.
E aí a gente tem a outra peça que veio na seleção feminina, que é esses ajustes da comissão técnica. A gente teve alguns recursos táticos diferentes que a gente não tinha antes. Ao mesmo tempo, foi um processo de adaptação. Se você parar para pensar, a gente teve 5 treinos como ataque num novo sistema, com um novo coordenador, e falando numa língua diferente. Então, isso não é tempo suficiente para você ser um time que vai disputar uma medalha, por exemplo, que era um dos grandes objetivos que a gente enxerga na seleção feminina, de que é possível. Eu vejo que a gente tem, por muito tempo, o aspecto físico e de talento era muito distante. Então, principalmente na defesa, né? A nossa defesa sofria muito contra as recebedoras, não conseguia estar junto disputando uma bola, ou esse tipo de coisa. E hoje eu já vejo que não existe essa distância. O aspecto físico, técnico, a gente está muito mais perto. A gente tem no ataque recebedores que correm muito bem rotas, que conseguem disputar bolas difíceis em cima, embaixo, qualquer lugar. Então, assim, o aspecto de talento, eu acho que a gente está cada vez mais perto, mas eu vejo que ainda... que é inclusive um aspecto que o Vilaça mencionou, a gente precisa de mais experiência competitiva enquanto seleção. Eu vejo que isso é o que diferencia muito ainda, por exemplo, do México, Estados Unidos, Panamá, porque talvez até do próprio Canadá, assim, mas mais Panamá e México, eu diria, que a gente só joga como seleção nesse nível máximo quando vale tudo ou nada. E eu vejo que o tanto de coisa que a gente evoluiu enquanto seleção, do primeiro jogo que foi o Panamá para o último jogo que foi a Guatemala. A gente teve 4 jogos. É real isso. 2 seleções completamente diferentes, sabe? E aí tem vários aspectos. O técnico tático, sim, a questão de entender o sistema e a questão do mental emocional também, né? De como que a gente lida como time com essa situação específica do jogo, ou com essa demanda específica da comissão técnica, ou demanda específica nossa. E é muito diferente no training camp, porque eu fiquei muito reflexiva após o campeonato, durante o campeonato, né? Como eu comentei antes, não foi um campeonato que eu fiquei satisfeita com a minha performance, e eu sou muito racional, então eu estava pensando em todos os pontos, né, refletindo em absolutamente tudo que aconteceu, e no fim das contas eu acho que isso, a experiência competitiva vai nos dar cada vez mais vantagem e nos deixar mais perto, sabe? Acho que hoje a gente tem, de fato, os recursos que a gente precisa para ser bem-sucedido, coisa que a gente não tinha um ano atrás, na minha visão. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sim. Muito bom. Um salve aí para os patrocinadores, né, que aliviaram as contas aí. Eu vi que Zurich está envolvida, né? Kobe. Quem mais? O principal é a diferença do que o Kobe fez, assim. Quando o Kobe entrou, vocês sentem que o trem mudou tudo. Foi. A estrutura dos training camps, a estrutura, a qualidade da viagem, essa questão de poder estar junto enquanto seleção pré-competição, nunca existiu nada disso, assim. Entendi. E a feminina ainda, por mais tempo, foi precária até do que a masculina nesse sentido, né? Porque no ciclo passado, a masculina até teve uns camps que já foram um pouco melhores, e a feminina estava patinando. Então, para a gente, foi muito transformador, assim. Eu lembro o primeiro camp desse ciclo, tava... Meu Deus, eu nem acredito, esse dia chegou mesmo, o primeiro camp que a gente não teve que pagar a passagem, eu fiquei, cara, eu não acredito que eu não tô tendo que gastar dinheiro aqui, sabe? Eu lembro que era um estresse, né, Esteban? Quem não sabe, quem tá ouvindo, eu e o Esther, a gente trabalhou juntos por 2 anos, 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E entrava ciclo novo, era, o que eu vou pensar de ação, o que eu vou fazer, e ela ficava doidinha, né? Então, que bom que vocês tiveram uma experiência diferente. Índio, maior desafio, não da nossa parte, né? O que mais desafiou aí nas outras seleções? Mais desafiou, o que mais foi difícil lidar, eu acho que é essa questão de experiência. Realmente, eu vou ter que concordar com todo mundo. Você ir com a cabeça leve, né? Como o Esther comentou aí, de não ter que fazer uma rifa, não ter que fazer qualquer outra coisa mirabolante, a gente já chega mais tranquilo. A questão de talento, né, o que Vilaça comentou mais também. Velho, a gente não tá atrás, a gente tem uma mania horrível de querer desmerecer Brasil e tudo que é de fora que é bom, quando a gente tem aqui treinadores excelentes, profissionais de saúde excelentes, atletas excelentes. Então, mais do que nunca, eu vejo que a gente, sim, tem um time para chegar na final. A gente tem, sim, um time para brigar, para pegar uma medalha. Né? A gente já foi a seleção que era mais lenta, que não sabia disputar uma bola em cima, que perdia a flag. Não é mais isso, e esse campeonato mostrou muito bem.
A gente tem, né, os highlights aí, fotos, até os próprios vídeos dos jogos. Você não vê a nossa defesa sendo estourada, como você vê de outras seleções, e você não vê o nosso ataque, né, pick six toda hora, receiver que vive de highlight, você vê o nosso ataque marchando ali o campo, o nosso ataque dominando todos os jogos. Então, eu sinto que nosso processo como equipe, né, como nos individuais ali, a gente está cada vez melhor, mas o maior desafio que eu vejo das outras equipes é esse entrosamento. Eu vou começar pelo padrão ouro atual, que é os Estados Unidos, né? Os caras são multicampeões aí, a gente tem que aprender alguma coisa com eles. E o que é que eles têm de diferente? Eles são mais altos? Não. Eles são mais rápidos? Também não. Mas os caras jogam juntos há muitos anos. Se você for ver, né, joga no YouTube, você encontra o QB jogando com mais outros 2 receivers, junto com o segundo QB, jogando campeonatos internacionais, jogando através de time, jogando em ligas patrocinadas, jogando como seleção, torneios também promovidos. Teve um torneio em julho, que foi Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Eles fizeram ali amistosos entre eles, e isso é riquíssimo para todas as seleções. Então, é um torneio muito próximo, e no caso aí da feminina, algumas seleções tiveram World Games, então elas competiram na China, e 2 meses depois, um mês depois, você tem o Intercontinental. Então são 2 eventos grandes. Muito próximo. É um espaço muito curto, exatamente. E quando a gente fala, né, de um ciclo olímpico são 4 anos. Cara, só falta 2 agora, porque para classificar é 2027. Você não classifica. Porque a gente pensa em anos, né? Faltam 4 anos. Cara, se você parar para pensar que quantas vezes a seleção se encontra, a gente está falando de 12 encontros, 15 encontros, assim, treinos, exatamente, né? Camps, não sei, tô chutando. Né? Em 4 anos, então não falta tanto assim, cara. Não falta. A galera ainda tá, acho que é só na Olimpíada, só em 28. Não é, velho. O passo que a gente deu agora em classificar para o Mundial foi um grande passo. Argentina, Guatemala estão fora. Então acabou para eles. A gente está vivo no jogo. E a gente adora aquela história do azarão, né? Aquela pessoa que pega a última vaga, entra no wildcard, vai lá e ganha. Porra, a gente pode ser isso, velho. A gente tem essa capacidade. E a gente continuar no processo. É uma conversa que a gente teve também com uma equipe lá no final, sobre isso. Galera, bora realmente pegar essa oportunidade. A gente já está no mundo do quase, já está no mundo do se. Se a gente se dedicar, a gente tem capacidade, porque a gente vê, em todos os jogos, a gente vê que a gente consegue, se a gente continuar focado, unido, jogando junto, que é o que os caras têm de diferencial. Né? Os Estados Unidos, o Canadá, o México, todos jogam juntos. O Panamá, desde que foi anunciado que foi lá, os caras postam aí que estão fazendo camp com a seleção, praticamente todo mês eles se reúnem, e eu sinto que isso é uma coisa que vai vir para a gente, que é mais repetições de extrema qualidade, mais momentos juntos, um grupo que já é bom, quando ele fecha e ele segue junto, a gente pode roubar uma coisinha aí, pode surpreender muito positivamente. Boa. Mas acho que é o desafio mesmo, né? Seleções que não eram mais experientes que a gente, como a Colômbia, né, o Chile, a Argentina, sem desmerecer eles, mas eles não são mais experientes que a gente mostrou muito bem que a gente era a melhor seleção. E até, né, o Canadá lá passou um grande de um sufoco com a gente, sendo que eles têm esse nível de experiência entre eles muito maior, mas nós mostramos que somos mais organizados e que o próximo jogo eles vão sair derrotados, com toda certeza. Pronto, aí sim. Canadense que tiver, vou legendar isso aí para os caras ouvirem a parada. Ô, Juan, enchendo o saco. Parece que esses caras vão ver uma pós. Ô, Juan, me diz aqui, cara, 4 interceptações você teve total, é isso? Foi isso mesmo. E, bom, no FA você tá cansado de enfrentar gringo, né? Se tem uma coisa que DB enfrenta, é gringo. Como é que foi para você aí? Qual foi o maior desafio, na sua opinião? Então, coach, eu acho que não foge muito da velocidade do jogo, né? O jogo no flag, ele já é um espaço muito menor, e quando você vai lá para fora, minha primeira vez enfrentando, né, outras seleções, no campeonato internacional, você vê que a diferença do nosso nível nacional aqui no geral é a velocidade do jogo. Então, quando eu enfrento um time aqui no Mineiro, ou seja, no Brasileiro, a diferença total
para lá fora é a diferença da Você velocidade. sentiu imediatamente? Quando você chegou lá e rolou, você sentiu Exato. imediatamente? Primeiro jogo você já sente que o jogo é outra velocidade de jogo. Ali tá valendo muita coisa. Então, assim, não tem jogo fácil, não tem time entrando com o pé no freio, é um acelerador o tempo todo. Então, assim, o que mais foi diferente mesmo foi a velocidade do jogo, mas, igual a Esther falou aí, que desde do primeiro jogo até o último, você sente a diferença de evolução como um grupo. Então foi algo mais natural assim que rolou. No primeiro jogo entrei aquele meio, né, que era apreensivo, primeiro jogo, meio travado assim, só que no último já estava bem mais solto, bem mais tranquilo, e as coisas foram só fluindo mesmo. Show. Agora, assim, para quem quiser responder, né? A gente chega num torneio internacional, a gente sabe que ele está valendo vaga, né, para o Mundial. E, de uma forma geral, o Brasil não conquistou pódio nos torneios anteriores, né? Qual foi a mentalidade e o objetivo real dessa chegada nesse campeonato? Foi algo do tipo assim, vamos chegar para ser campeão e é isso? Ou não, o objetivo é mirar no Mundial mesmo? Ou foi até um objetivo mais subjetivo mesmo? Não, nós vamos melhorar esses pontos aqui no processo e a consequência disso enfim, vai ser o resultado que a gente tiver. Eu posso começar respondendo essa. No caso da seleção feminina, sim, uma frase, uma palavra, né, que a gente usou muito no nosso processo, e que agora, quando você acompanha os posts da galera, ou até quando a gente gritava lá, né, quebrava um huddle, alguma coisa, a gente falava muito sobre se sentir grandona, né? A gente queria se sentir grandona em relação às outras grandes seleções, né? Então, México, Estados Unidos, Canadá, Panamá. O nosso grande objetivo era medalhar, conseguir uma disputa de bronze. Certo. A gente queria, principalmente mirando o Panamá, a gente entendia que Canadá que a gente ia ter que chegar numa chance de disputar contra o Canadá, né, que era o que a gente pensava, né, que no fim acabou sendo o próprio Estados Unidos, que foi surpreendente para todo mundo, eu acho. Mas o Panamá é o país que a gente estava mirando, assim, que a gente queria competir de igual, e que eu acredito que a gente tem nível para competir de igual. No último Intercontinental foi um time que a gente não conseguiu produzir, que enfim, não entrou no nosso jogo, e aí, infelizmente, esse cai e é o nosso primeiro confronto. E aí, tudo aquilo que a gente não tinha de experiência veio à tona, experiência nesse novo contexto de seleção, como eu falei, né? Novo sistema, novo treinador, nova dinâmica, e o time não conseguiu performar o que deveria ter performado. E aí, indo até mais a fundo na sua pergunta, né? Então, ainda assim, o grande objetivo era uma vaga para o Mundial. No fim das contas, nada fazia sentido se a gente não classificasse para o Mundial, né? Mas a gente sabia e a gente sabe que quer e pode mais. A gente pode estar entre as melhores, a gente tem uma história que a gente tem construído tudo isso, a gente tem evoluído, já falei a questão do talento, e hoje eu sinto que a gente tem os recursos humanos e materiais para atingir isso, né? Financeiros, enfim. E aí a gente perde do Panamá logo de cara, e o segundo jogo aos Estados Unidos. Então é um primeiro dia, assim, que é tapa na cara. Na cara. A gente chegou achando, não, a gente quer ter chance, a gente precisa ganhar do Panamá para ir para uma disputa de semi, e entendendo que a gente vai provavelmente pegar um México. Tipo, esse era o nosso caminho na cabeça, né? E a gente chega e toma uma peia do Panamá, logo de cara, assim. Então, como fazer que isso não quebre a gente? Porque isso é bem fácil. Né? Se você não está com a cabeça no lugar certo, isso te leva para baixo, e daí, em vez de disputar o terceiro, a gente podia ter ficado em sexto, sétimo, né? Só que, pelo contrário, eu acho que isso deixou a gente ainda mais forte, porque a gente sabia que aquilo que a gente tinha mostrado não era a seleção feminina. E a gente tinha uma sede de mostrar quem a gente é e de se sentir grandona. Isso, que eu acho que isso moveu a gente durante o campeonato, tanto que todos os outros jogos a gente foi absolutamente dominante, né? Não teve Jamaica, mas se tivesse Jamaica também, eu acredito que ia ter sido na mesma lógica. Então, o processo da seleção feminina em questão de objetivos foi mais ou menos isso, assim. A gente focou muito em como a gente gostaria de se sentir também, né? De maneira prática. E foi aí disso que saiu o grandona, né? Então, quando a gente fazia trabalho de visualização ou de mentalização, a gente queria... Como que eu me sinto grandona? Eu me sinto grandona quando eu ganho, me sinto grandona quando eu compito de igual com uma americana.
quando eu faço uma big play, né? Uhum, Então, esse foi o nosso processo mental, assim, na preparação e nos objetivos. Show. Alguns meninos aí quer contar para nós o objetivo? Coach, eu acho que é muito parecido aí com o que o Steph falou. Nosso objetivo era, sim, pegar uma medalha, roubar uma medalha aí de quem estivesse moscando contra a gente. Uhum. Infelizmente, né, com a derrota ali sobre o Canadá, que acabou sendo o jogo chave do nosso grupo, pelo menos, a gente ficou de fora dessa disputa da medalha, e aí o objetivo secundário acaba sendo de vir, né, que é pegar essa vaga. E, né, obviamente, se você pega a medalha, você também está automaticamente dentro No Mundial. Mundial, pois é. Então é o 2 em 1. A gente não conseguiu ir para a disputa da medalha, mas a gente conseguiu a classificação, e aí isso nos deixa vivo na competição. Então, o grande objetivo, que era continuar no processo, ele foi concluído, e a gente, mais uma vez, né, bateu ali na trave de ganhar de uma das seleções grandes. Essa analogia aí, achei massa que o Steph falou de se sentir grande, porque, de fato, a gente já está nessa disputa. A gente definitivamente não é da prateleira de baixo. Uhum. E a gente está ali a uma vitória de entrar na prateleira de cima. Então, cabe a nós garantir essa uma vitória para poder subir no tier. Pronto. É isso aí. Bom, para fechar aqui, que a gente já chegou aqui, bateu uma hora aqui já de encontro, uma pergunta rápida para cada um, estilo ping-pong, estilo bate e volta, beleza? Vou começar com o Juan, primeiro do canto aqui. Bora. Juan, jogada favorita do playbook ou cobertura? Pô, eu gosto de jogar main. Mente o main. Quando fala assim, Mente o fica main. main com o seu cara aí, se resolve, é o que eu gosto de fazer. Pronto. Vilaça, melhor momento do torneio? TD contra os Estados Unidos. Uhul! Isso aí. Índio, adversário mais difícil de marcar? Cara, eu vou para os caras dos Estados Unidos, pela experiência que eles têm, viu? Realmente a sincronia deles, um sabe o que o outro tá pensando, não tem rota desenhada, é tudo option route, é tudo scramble, é 2, 3 QB sobre a jogada, então você tem que processar muita coisa ao mesmo tempo e muito rápido. Então você tem que saber exatamente o que provavelmente vai acontecer, já marcar aquilo e saber que quando você entrar em fase, a bola já tá chegando, você já vai ter que disputar. Ou que se você der um vacilo, todo mundo vai lançar, todo mundo vai correr. Os caras são atletas multi-posição, né? Todos jogam de tudo praticamente. Então, por essa Boa. Esther, se você pudesse mandar um rios do campeonato para alguém, um rios da sua cabeça, qual seria a cena, a thumbnail do campeonato? Eu acho que para mim seria a comemoração final das duas seleções no campo, assim, para mim foi muito marcante. Primeiro a gente vibrou muito da torcida enquanto os meninos jogavam, assim, e aí descer e comemorar todo mundo, aquela foto final, né, que a Gra tirou, que a gente está usando bastante ela, inclusive, para mim, eu acho que seria aquela foto, assim. Boa. Muito bom, galera. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado para quem está ouvindo aí. Vou deixar para vocês aqui o Instagram dessa galera. Então, vai lá, né? Começa a seguir essa galera aí, porque todos eles sempre postam conteúdo, eles estão sempre envolvidos com o futebol americano, estão envolvidos com o flag, estão bem envolvidos na comunidade. E vocês estão aqui, obrigado. Pô, hoje é sexta-feira, 4 da tarde, e os caras tiraram tempo para falar comigo, para falar com vocês, compartilhar um pouquinho dessa história aí. Então, obrigado a cada um que teve aqui, cada um de vocês que tá aqui hoje. Obrigado a vocês, a galera aí que está ouvindo. Compartilha, né? Manda isso aí para alguém, segue o canal para a gente continuar produzindo conteúdo como esse aí. E deixo para vocês aí um salve final, um agradecimento especial, alguma coisa que vocês queiram deixar para a comunidade.
Vou começar aqui. Eu só queria realmente agradecer a primeira oportunidade aí, né, de trocar ideia. Sempre bom conversar contigo, Xandão, e com os meninos aí, enfim, né, dividimos essa experiência juntos, muito marcante. Mas também agradecer o apoio e o carinho da comunidade aí em relação a essa competição e principalmente essa conquista, né, voltar para o Brasil e ver o apoio, tanta gente que estava torcendo, né, por mim, pela seleção, pelas seleções, então acho que isso dá um quentinho no coração, então eu sou muito grata por poder representar tanta gente e ter tanta gente que está conosco no processo. Show, anotado. Seguindo, bom, primeiro agradecer você, né, meu papai, tá ligado? Seu programa é foda, somos grandes apoiadores aí. Agradecer os 11 da seleção masculina que me abraçaram. Agradecer toda a coach staff também que abraçou a ideia, trouxeram os caras do Full Pads, né, os famosos caras do Full Pads, né, para jogar e abraçaram a gente também. E um abraço ao Heitor também, acho que o Heitor foi um grande pilar aí para fazer isso tudo funcionar. Show de bola. Juan? Puxar esse gancho aí do Vilaça e agradecer você também, coach. Sempre uma honra estar aqui podendo conversar com você, podendo conversar com a rapaziada. E agradecer o time mesmo. Foi um momento muito especial para mim, individualmente falando. Foi uma das experiências esportivas, talvez a melhor que eu já vivi, sabe? Como individualmente mesmo falando, em relação a tudo, seja com o grupo, seja com a competição. É algo muito especial para mim. Então, agradecer a todo mundo que estava envolvido nisso, desde a nossa seleção até o pessoal que estava torcendo para nós aí, e é isso, tamo junto. Valeu. Boa, tenho muita gente para agradecer, mas vou tentar ser sucinto. Primeiramente, óbvio, o pessoal que apoia, que vê minha realidade aqui, que é minha família, minha noiva, pessoal aqui do Cavalaria, da Aldeia, aqui do IAD, que são as empresas que eu participo, então sempre me apoiaram, sempre me ajudaram a participar desse sonho. Agradecer muito aí ao Spartans, que me deu oportunidade também esse ano, ao coach Heitor, ao coach Letícia, ao coach Quinho, Luciano, Fernando, toda a equipe de saúde lá da seleção e os coaches que são sensacionais, né? Eu converso com eles praticamente todos os dias e, obviamente, aos atletas, né? Também aos 11 que estavam presentes e aos outros que participaram do ciclo, porque a conversa com cada um, né, seja ali no presencial, uma mensagem de apoio, de torcida, são coisas que fazem muito o nosso dia, que fazem valer a pena. Então, para caras que hoje também não estão mais nesse processo, mas que foram muito importantes e são muito importantes, meu muito obrigado. E a cada mensagem de apoio também para a gente, seja cornetando, seja torcendo, tá ajudando a gente de alguma forma, só que tá assistindo, tá acompanhando a gente. Então, muito obrigado. É uma honra estar representando a seleção e a gente honra fazendo o nosso melhor. E fizeram o melhor mesmo, a galera ficou orgulhosa. Eu falo por mim mesmo, foi bom demais, gente. Ver essa comemoração que a Esther falou, ver esses resultados e a galera genuinamente feliz lá e aqui. Porque às vezes a galera que fica aqui fica, pô, eu não tô lá, eu tinha que ter feito melhor. Aí você viu um monte de hater, cara, do soccer ao pebolim, saca? E dessa vez eu acho que foi diferente. Então eu senti que a comunidade dessa vez falou assim, cara, a galera lá ralou e suou e entregou. Então eu fiquei, cara, foi massa e parabéns para vocês aí. Beijo, até a próxima.